E a entrevista de hoje tem um oferecimento INAD, há 18 anos com projetos sociais no estado do Rio de Janeiro. INAD, o instituto que sonha e realiza. Sejam bem-vindos a mais um Na Real. Desde já convido a todos vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, curta e comente essa entrevista. Meu convidado de hoje, ele tem 36 anos, ariano, da cidade de Niterói, cidade Sorriso, Rio de Janeiro. Ele é pastor, teólogo, escritor, cientista social, deputado federal eleito pelo PSOL. Eu estou falando dele. Pastor Henrique Vieira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá preparado? Sempre. Vai falar tudo sem filtro, na real? Sem filtro. Pastor, como é ser um pastor e lidar com esse preconceito em relação... Você é um pastor que desfila no carnaval, Sim. abraça a comunidade LGBTQIAP+, e com certeza é massacrado pelos conservadores. Como é Certo. lidar com isso? Pois é difícil, de fato existe um fundamentalismo cristão e para esses setores a minha maneira de ser, de pastorear, sofre bastante crítica. Quando há possibilidade de diálogo, mesmo nas diferenças, eu acho isso saudável. O problema é quando é intolerante, quando não há qualquer possibilidade de conversar, então isso obviamente entristece, mas eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus, diante do Evangelho. Eu não sou alguém excêntrico ou excepcional, faço parte de uma determinada tradição cristã, tenho referências de teólogos, teólogas, pastores e pastoras que compreendem o Evangelho como uma expressão de amor acima de tudo e que não reproduzem essa lógica do fundamentalismo. Então eu me fortaleço na comunhão e sabendo que não estou sozinho. Eu lembro de uma vez, alguns anos atrás, um centro de candomblé em Duque de Caxias, que foi atacado por religiosos conservadores, quebraram todo o centro, destruíram, e uma pastora da igreja luterana foi lá e disse, em nome de Jesus, eles destruíram, em nome de Jesus nós estamos aqui para reerguer. Essa pastora, ela reuniu um grupo de pessoas da igreja. Eu estava lá. Você estava lá presente, né? Nesse dia. Eles, no caso, vocês no caso, né? Ajudaram, né? Contribuíram. E esse vídeo viralizou e, assim, me emocionou muito. Porque ali eu vi pessoas realmente que eu costumo dizer que são cristãos com Cristo. Porque hoje nós vivemos num mundo que tem pessoas que se dizem cristãs, né? Mas são cristãos sem Cristo e cristãos com Cristo. Que realmente vivem, pregam e vivem o amor, né? O amor ao próximo. E ali eu lembro do depoimento da mãe de santo dizendo, eles não vieram aqui para me evangelizar, para dizer que eu estou servindo a Deus ou o diabo, eles vieram aqui para me ajudar. Vocês sentaram na mesa, oraram com ela e comeram juntos, Foi né? uma celebração. Foi uma celebração incrível, foi linda. Como foi participar, assim, dessa... Foi lindo. Acho que você está se referindo à pastora Luz Marina, o Kleber Lucas estava lá naquele Também, dia. um querido Kleber. Eu, outros pastores. Na verdade é o seguinte, porque quando um terreiro é invadido, tem essa violência ali na ponta. Só que essa violência começa antes. Essa violência começa muitas vezes num púlpito, numa pregação, numa escola bíblica, numa aula de teologia. Então existe um reconhecimento da nossa parte que uma determinada teologia cristã tem estimulado esse tipo de violência contra os irmãos e as irmãs de axé. Portanto, não basta responsabilizar quem lá na ponta comete a violência. Tem que responsabilizar também. Então, essa violência muitas vezes começa na construção de um ambiente religioso. E esse ambiente religioso tem a ver com o púlpito, tem a ver com a liderança, tem a ver com a forma como a Bíblia é lida, interpretada e compartilhada. A gente reconhece que existe um cristianismo que você está caracterizando muito bem, sem Cristo,
distante do evangelho, e que esse cristianismo produz um ambiente em que a violência é o resultado esperado, porque é intolerante, porque não consegue dialogar com a diversidade, porque não consegue ver sacralidade naquilo que é diferente da sua própria experiência religiosa, e mais do que isso, olha seletivamente para as experiências africanas e trata como alguma coisa do mal, cria um ambiente de guerra, e se é guerra, tem o direito e até mesmo o dever de atacar. Eu fui formado num ambiente que me criou essa emoção, esse afeto. Com o passar do tempo, eu fui me desvencilhando desse fundamentalismo, eu fui entendendo de outra maneira o evangelho, eu fui me entendendo como homem negro e celebrando a ancestralidade negra e vendo beleza, riqueza, sacralidade nas experiências da espiritualidade africana. Eu fui redescobrindo Jesus pelo ponto de vista da negritude, mas repara, foi um processo ao longo da minha vida. Mas esse tipo de religiosidade, em nome de Deus, já colocou mulher na fogueira da Inquisição, já colocou chicote nas costas do povo negro, já dizimou povos indígenas. Ou seja, quando a experiência religiosa deixa de ser uma abertura ao diálogo e se torna capturada pelo dogma, ela pode produzir indiferença e violência em nome de Deus. Como que seria a vinda de Jesus hoje, com o mundo do jeito que está, com essa religiosidade, pessoas colocando políticos no lugar de Deus? Sim. Tem um texto do Evangelho, Mateus capítulo 25, belíssimo, que Jesus fala assim: quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava doente, vocês me socorreram, e quando eu não tinha casa, terra, vocês me acolheram. E os discípulos perguntam: mas Senhor, quando foi que nós te fizemos estas coisas? E Jesus responde: quando fizeram a um destes meus irmãos, fizeram para mim. Por que eu peguei esse texto? Porque o próprio Jesus definiu o critério de onde encontrá-lo. E as imagens que Jesus definiu, que ele indicou, foram estas: fome, sede, essa nudez que não é da moralidade, é a nudez da precariedade, aquele corpo vulnerável, sem proteção. Então o próprio Jesus se identificou diretamente com as pessoas vítimas de preconceito, intolerância, violência e exploração. Esse é o Jesus do Evangelho. É o Jesus do povo, dos pobres, dos pequeninos, das pessoas mais simples e esquecidas. Então eu continuo vendo Jesus dessa forma, porque foi esse o critério que Jesus nos deu. E respondendo então a sua pergunta, para esse cristianismo do poder, da moral, do controle sobre os corpos, do julgamento, da condenação, que tem prazer quase em produzir o linchamento do outro, para esse cristianismo, Jesus continua sendo um escândalo. A liberdade amorosa de Jesus é um escândalo para esse fundamentalismo que tem prazer em julgar, descartar e condenar pessoas. Eu imagino que Jesus seria mais uma vez expulso, repelido, curiosamente, em nome de Jesus. Você é um pastor militante, um deputado, né, que luta também contra o preconceito, contra esse preconceito à classe LGBTQIAP+. E eu já li e reli o Novo Testamento, a história de Jesus, e Jesus não fala absolutamente nada sobre isso. Essa questão sobre falar da homossexualidade ser pecado, né? Ele não fala absolutamente nada. Jesus não se refere a nada sobre isso. Qual a sua visão em relação a esse preconceito da igreja, desse governo que tivemos aí esses 4 anos de pesadelo, né, de 2018 a 2022, em relação a esse preconceito, a essa guerra contra o governo, do governo e as igrejas contra a classe LGBTQIA+. É fruto de uma leitura equivocada, aos meus olhos, da Bíblia. Você pega um texto, descontextualiza
texto sem contexto vira pretexto para qualquer coisa. Na minha opinião, isso é um equívoco profundo. A centralidade do evangelho, a substância principal do evangelho é o amor. Jesus fez isso. Jesus interpretou a tradição da época pelo filtro e pela ética, pela lente, pelo critério do amor. O que não passa pelo amor fica no contexto histórico. O que passa pelo amor pode se atualizar ao longo do tempo. Então, a minha leitura da Bíblia, não somente minha, eu sempre fujo desse lugar da exceção, existe uma tradição cristã que lê a Bíblia contextualizando os seus textos, entendendo o pano de fundo histórico e cultural dos seus textos, e que tem Jesus de Nazaré, conforme você falou, como base e referência, e o amor. Então você lê a Bíblia contextualizando, filtrando pelo amor, tendo Jesus como centro, e assim você consegue entender a dinâmica do tempo, da cultura, dialogar com a diversidade. E dentro desse critério Cristo, dentro desse critério amor, é óbvio que eu vejo a diversidade sexual como riqueza humana. O importante é viver a sexualidade com amor, cuidado consigo, cuidado com o outro, responsabilidade afetiva. O critério é esse, na minha opinião. E essa visão fundamentalista, ali falando mesmo como alguém que acompanha, produz muita violência psíquica, produz um ambiente tóxico e ainda muitas vezes disfarçado de amor. Tipo assim, olha, vem cá, nós te acolhemos, nós amamos você, odiamos o seu pecado. Isso cria um ambiente de uma perversidade sutil, em que a pessoa descobre que ela é acolhida e ela é amada se ela conseguir se separar do seu desejo, da sua identidade. Isso produz muito sofrimento. A pessoa fica ali tendo que decidir entre o Jesus que ela verdadeiramente ama e aquilo que ela sente como verdade, como desejo no corpo. Então ela passa muitas vezes a vida inteira se traindo em nome do amor e da fidelidade a Jesus. E quando não consegue, vem a culpa. E se consegue, vem a frustração, a repressão do desejo. E eu acompanho isso, isso gera até suicídio. Suicídio é muito grave. E eu lamento profundamente que, em nome do texto, de uma suposta fidelidade ao texto, se produza tamanha indiferença e tamanha violência contra pessoas que só são o que são, só desejam o que desejam, só sentem o que sentem com naturalidade. Eu quero aproveitar que eu estou diante de você aqui também nessa entrevista. Você se manifestou na época, saiu em minha defesa. Eu acho que foi dali, a partir dali que a gente começou a se seguir nas redes sociais também. Que bom. E para mim foi muito assim acolhedor. Ouvir não só você, outros pastores também, como Kleber Lucas, Reverendo Caio Fábio, que me acolheram e se posicionaram em relação a isso. Falam, não, isso não está certo, não é dessa maneira. E as mensagens de carinhos que eu recebi de vários pastores também do Brasil que não concordam com esse tipo de posicionamento. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Sim. Porque, como você disse, isso gera gatilhos, Muito. pessoas se suicidam, famílias se machucam, Sim. né? É um assunto assim muito grave. As pessoas não podem. As pessoas estão tirando Jesus do trono, sentando no trono de Jesus, né? Eu tenho a chave do céu e do inferno e decidir quem é que sobe e quem é que desce, né? Não é Jesus que salva, é a heterossexualidade que salva, né? Exatamente. Então, eu lamento profundamente, mas que bom que gestos de carinho chegaram ao seu coração. E para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, fica uma palavra pastoral de acolhimento, de respeito, de um abraço na alma, porque como pastor eu vejo que o ambiente religioso capturado pelo fundamentalismo pode machucar muito, produzir muita dor. Você não acredita nesse pecado que eles pregam, no caso, nesse pecado da homossexualidade. Duas pessoas do mesmo sexo que se amam. Eu não trato homossexualidade, bissexualidade, transexualidade como pecado. Biblicamente eu não trato assim. Teologicamente eu não trato assim. E acho um equívoco tratar assim.
tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista ético, porque eu acho que produz um ambiente violento, tóxico, de asfixia existencial. Eu acho um erro ler a Bíblia dessa forma, pegando texto fora de contexto e produzindo uma moralidade assim, que é violenta em nome de Deus. Porque você elege a família tradicional como modelo e nem percebe ou não quer perceber quantas violências acontecem nessa família tradicional brasileira, desde violência doméstica, a cultura do dentro do casamento, a feminicídio, a violência na educação com os filhos, mas tudo isso fica escondido porque o importante é ser um homem e ser uma mulher. Eu não consigo ver Deus na sua grandeza, na sua magnitude, no seu mistério de amor, se importando mais com isso, com o caráter quase que físico dos órgãos que se encontram. Deus não é urologista nem proctologista. Ou gente sem coração. Maldito capitalismo. Então a gente tem que trazer o governo Lula para mudanças profundas para a nossa classe trabalhadora, empobrecida, explorada da nossa cidade, do nosso campo, viu? Mas admiro muito o Lula, porque acho que no limite ele sabe disso e ele tem lado. Que é o lado do barraco, da Central do Brasil, do busão lotado, do metrô apertado, de quem acorda às 4 da manhã, chega em casa às 9 da noite, tem 3 filhos para criar, às vezes decide se vai comprar remédio ou pagar aluguel. Eu acho que temos um governante que sabe que essas pessoas são prioridade. Por isso estamos ajudando o governo Lula a governar para essas pessoas e tirar poder desses super ricos aí. Inclusive de uma elite brasileira, eu quero falar sobre isso, uma elite brasileira que só se preocupa em ganhar mais 1 bilhão e ter um jogo econômico que garanta a sua super riqueza. E que não se importa de verdade, não está nem aí para o aposentado, para o pensionista, para o motorista do aplicativo, para a dona de casa, não está nem aí para o porteiro, não está nem aí para o professor, para a enfermeira, não está nem aí. E essa elite está ali, ó, no calcanhar do governo Lula, querendo cada centavo para transformar a sua mansão numa mansão um pouquinho maior, enquanto o barraco continua com gente esfomeada. Eu quero que essa elite se converta. O caso Marielle Franco, são 5 anos sem resposta desse crime que chocou o Brasil, né? E você abraçou essa causa, você está na luta também junto com a Mônica, com a irmã da Marielle também, com a família. Você acredita que a gente vai ter uma resposta e que a justiça vai ser feita? Eu, sinceramente, acho que não é fácil. Deu para entender que é um jogo pesado, que foi gente poderosa que mandou matar a Mari, né? Pelas características do crime, as câmeras da prefeitura desligadas no trajeto. 5 anos, se fosse fácil, e quando eu digo fácil ou difícil, não é no sentido estritamente da dificuldade da investigação. Não é isso que eu tô falando, não. Não é fácil porque tem gente poderosa se protegendo. Por isso que não é fácil. Porque já daria para ter descoberto. Eu abracei essa causa, bem, porque fui abraçado pela Mari. Acho que tem que começar por aí, né? Era uma pessoa que eu conhecia, com quem eu convivia. Então eu perdi uma amiga. Então sempre coloco nesse lugar. A Mari é muito mais do que uma bandeira. Eu tinha uma pauta para fazer com a Marielle semanas antes da tragédia. Pois é, eu tinha um almoço com ela na quinta e ela morreu na quarta-feira à noite. Eu ia voltar de Salvador para encontrá-la. Que eu fui no Fórum Social Mundial, que era numa quarta-feira, dia 14 de março, em Salvador. Então era um bate e volta. Na real, a gente ia almoçar na segunda-feira daquela semana. E aí eu não pude. E desmarquei com ela e ficou indicado para quinta ou sexta. E ela foi assassinada na quarta. Então a Mari não é só uma causa, uma bandeira, uma palavra de ordem. É uma mulher, uma amiga, uma irmã, uma pessoa insubstituível. Então a gente luta por justiça por Marielle e por Anderson, por quem ela é para as nossas vidas e porque foi um crime político, no limite um crime contra a democracia, um crime contra a presença de negros e mulheres nos espaços de poder, um crime que tem cheiro
de máfia, cheiro de política feita numa lógica miliciana. Então, se a gente fica em silêncio, abaixa a cabeça, não denuncia e não atualiza, a gente favorece uma lógica de uma política feita com arma, com ódio, uma política feita com jeito de máfia e de milícia, o que tem acontecido no Rio de Janeiro e no Brasil. Sim. Então é por Mari em primeiro lugar e é por nós, por todas nós, todos nós, pelo nosso futuro, que essa história não pode ficar sem resposta e sem o grito devido de protesto. Não podemos nos calar. Jamais. Por Mari, que é insubstituível, e por todos nós, porque senão vai ser cada vez mais arma na cintura controlando a política brasileira. Planos para o futuro na política? Não trabalho assim, não trabalho dessa forma. Meu plano é fazer um grande mandato, mas quando eu falo grande, é grande mesmo, assim. Eu quero fazer um mandato muito bom. Eu quero aperfeiçoar e potencializar isso ao longo de 4 anos. Eu não fui para lá para ficar gritando palavra de ordem. Eu fui para lá para, com inteligência política, capacidade de diálogo, firmeza, expressar o nosso projeto de sociedade. Estou muito interessado em fazer um mandato consequente, eficiente, tomado pelas lutas do povo e que tenha habilidade na institucionalidade. Deputado, o Rio de Janeiro já foi a vitrine do Brasil, o Rio de Janeiro já foi a vitrine do mundo, Sim. a cidade maravilhosa. E que de anos para cá se tornou uma cidade muito violenta. Muito, né? Muito mesmo. Você acredita que essa violência toda vai acabar ou diminuir e que nós vamos voltar, sim, a sermos, né? O Rio de Janeiro vai voltar a ser a cidade maravilhosa do Brasil, o coração do Brasil? Olha, acreditar eu acredito, mas assim, não vem de graça. Por isso que nós militamos, por isso que nós nos organizamos politicamente, por isso que eu faço parte de um partido que é o PSOL, por isso que eu me candidatei, para fazer parte desse movimento de transformação. Se deixar do jeito que está, olha, vou ser sincero, não basta acreditar, é onde eu quero chegar. A questão é transformar a nossa expectativa em ação política, para enfrentar a lógica do crime organizado, para fazer uma política de redução da desigualdade social, de garantia de direitos para o nosso povo. Quando eu falo garantia de direitos, do que eu estou falando? Estou falando de uma casa digna para a família morar, entendeu? Estou falando de alimento na mesa para a família não passar fome. Estou falando de saneamento básico para quando chover não entrar esgoto e rato dentro do cubículo em que uma família inteira mora. Quando eu falo de direitos, eu estou falando de um transporte público eficiente, de qualidade, que não seja desumano, lento e caótico do jeito que é hoje. Quando eu falo em direito, é direito à segurança pública, que não seja uma polícia que entra na favela matando, como se o povo merecesse morrer. Então, assim, nós precisamos disputar os rumos do Rio de Janeiro. Isso não vai vir de graça. O cenário hoje, vou ser sincero, é caótico. Mais de 60% do território do Rio de Janeiro está sob o comando ou de milícia ou de facções. Recentemente nós tivemos ali no Jacarezinho... Assustador. É assustador. São mais de 6 milhões de pessoas vivendo sob o controle do crime organizado. E eu vou te falar, isso nem se faz sem participação de setores importantes da política, do Estado. Por isso que eu falei agora há pouco, de um caráter mafioso da política institucional. Então, amigo, precisamos de força, de gente, de coragem, não precisamos de heróis, precisamos de força coletiva para mudar a engrenagem da política carioca e trazer para a redução da desigualdade social, combate à pobreza extrema e à fome, garantia de condições dignas para o nosso povo viver com alegria, viver bem e com inteligência enfrentar a lógica da arma, da violência que tanto maltrata o nosso povo. Então eu acredito, mas acredito na ação, no movimento, na coletividade, porque só acreditar sem agir, na prática o Rio vai continuar sendo essa cidade partida, belíssima e potente, mas machucada pela desigualdade,
pela exploração sobre o nosso povo trabalhador e pela política feita com arma, matando o nosso povo, destruindo famílias, levando mães ao desespero, roubando a nossa infância e a nossa juventude. Mas a vida é curta, eu decidi gastá-la por causas que fazem sentido. E eu amo muito o Rio de Janeiro, amo mesmo. Amo muito a vida. Os nossos corações. Eu amo a nossa cidade. A vida me causa dor e prazer. Eu sou profundamente interessado na vida. Eu converso com você aqui agora e me angustia saber que nesse exato momento tem pessoas assim vivendo no limite da fome. Fome é uma coisa que me angustia. Imaginar que não é vontade de comer, é subnutrição associada à inexistência de alimento. Isso é enlouquecedor. Eu amo muito a vida, por isso eu quero que ela seja boa e digna para todas as pessoas. E amo sim o Rio de Janeiro. E acho que é uma cidade linda e que pode ser melhor para todo mundo. Então, por amor e com dor, vamos em frente. Bate-bola, jogo rápido, na real, com o pastor e deputado federal Henrique Vieira. Um sonho. Um sonho? Passar um ano inteiro viajando com a minha família. Um medo. Violência. Eu nunca. Quero transformar a política num espaço de ambição personalista desvinculada de projetos e anseios coletivos. Eu sempre. Quero fazer do ministério pastoral e da prática política um compromisso de amor à vida e à humanidade. Intolerância religiosa, preconceito. Expressão de ódio, nada a ver com Jesus. Futuro. Estou construindo agora. Política. Espaço para denunciar injustiças, combater privilégios, distribuir riquezas e lutar por um mundo melhor. Justiça. Consequência do amor. Brasil. Um país a ser inventado para poder ser determinado pelo povo. Como diz a Estação Primeira de Mangueira, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Brasil para mim é isso, um país a ser inventado pelo povo e não explorado pelas elites. Carnaval. Festa popular que eu me amarro muito. Faltam quantos dias pro próximo? Jesus Cristo. Meu caminho, meu melhor amigo, meu salvador, corpo de Deus no mundo, minha inspiração, minha esperança, meu socorro, meu refúgio, minha poesia da alma, minha estrela da manhã, meu sol da justiça, meu suspiro de alívio. É o corpo peregrino, caminhante de Deus. É Jesus para mim. Quem é Henrique Vieira na real? Na real, um adulto muito menino, negro, discípulo do Jesus de Nazaré, pai da Maria, torcedor apaixonado do Clube de Regatas do Flamengo, que adora se divertir e se montar de palhaço, cujo nome é Rabiola. Pastor, deputado, quero te agradecer sua presença aqui no Talk Show. Muito obrigado. E uma honra te receber aqui, você ter aceito o convite. Eu gostei muito. Você é gente boa. Conversa leve, as perguntas são interessantes. Você se sentiu à vontade? Bastante. Muito obrigado mesmo. Assim, Deus abençoe sua vida, sua família, seus amigos, o canal. Que aqui conversas muito boas possam assim ajudar a gente a arejar a cabeça, ampliar o coração, falar a vida das pessoas. Obrigado assim por sua amabilidade e sua competência ao fazer a entrevista. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Na Real. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe essa entrevista. Pastor Henrique Vieira, Na Real. Um beijo e até a próxima.